A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem da audiência pública 032/2011, que tem por objetivo obter contribuições para a metodologia de apuração do ressarcimento à distribuidora ou aos consumidores que remanescem pelo consumidor cuja unidade consumidora já esteja conectada à rede de distribuição, que pretenda se conectar à rede básica, de acordo com o artigo 6º do Decreto 5.597, de 2005. Então, a mesa diretora dessa audiência está composta pelos seguintes membros. Por mim, diretor da ANEEL e presidente desta audiência, Davi Antunes, Superintendência de Regulação Econômica, Ivan Toledo, que é Superintendente de Regulação do Serviço de Distribuição, Júlio César, que é Superintendente de Regulação do Serviço de Transmissão, Cláudio Ortiz, que é Procurador Federal junto à ANEEL, e Ana Paula, que é secretária dessa audiência. Então, dando início aos trabalhos, é importante destacar que a audiência pública está consignada em lei e é instrumento de apoio ao processo decisório da ANEEL, de ampla consulta à sociedade, que precede a expedição de atos administrativos. Então, todas as apresentações realizadas, documentos entregues nessa sessão, bem como os que foram enviados e que vierem a ser enviados também até o final dessa audiência, do período de recebimento das contribuições, por meio do nosso site ou via correio, serão analisados pelas áreas que têm responsabilidade por esse regulamento. Então, a audiência obedecerá ao seguinte rito: apresentação por parte da ANEEL, que levará algo em torno de 20 minutos para essa apresentação, as manifestações dos expositores, que tem um prazo inicialmente já alocado de 5 minutos, mas dependendo aqui do número de inscritos podemos ter uma tolerância um pouco maior. A audiência está prevista para ser encerrada às 18 horas. Então, para a primeira apresentação, que explicará a proposta que está em discussão em audiência pública, eu convido a senhora Flávia, da SRE, que fará a apresentação da metodologia que está em discussão. Bom, boa tarde a todos. Bom, meu objetivo aqui, então, é apresentar a proposta de ressarcimento dos investimentos específicos quando da migração do consumidor da rede da distribuidora para a rede básica, em atendimento ao inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 6º do Decreto 5.597. Aqui, então, a gente colocou aqui o texto do artigo 6º, que fala que a autorização depende, né, da assinatura de um contrato, que vai ser homologado pela ANEEL, e como condição para que essa autorização seja pleiteada, o consumidor deve observar o pagamento dos seguintes encargos: ressarcimento ao agente de distribuição dos investimentos específicos feitos na rede, a quitação do saldo de ESS e de CVA, e, quando cabível, a quitação do saldo de RTE. A gente vai focar mais nessa apresentação sobre os ressarcimentos de investimentos específicos, pois os outros pontos são mais pacíficos. Tá? Então, como é que a gente trata hoje essa questão do ressarcimento? Como é que é feito aqui na ANEEL? Primeiro de tudo, não existe metodologia. Tá? O decreto ainda não foi regulamentado e a ANEEL ela procede à análise caso a caso. Tá? A distribuidora levanta quais são os ativos que são utilizados na conexão do consumidor, e a ANEEL faz a conferência contábil do valor desses ativos. Tá? Lembrando aqui que o ressarcimento atualmente se refere somente aos ativos exclusivos do consumidor. Então, a grande questão aqui dessa metodologia é como que a gente consegue identificar os investimentos específicos. Essa é a grande questão, né?
Então, o que a gente deve ressarcir? Só os ativos de conexão ou também o consumidor deve se responsabilizar por toda uma estrutura montante que foi também construída para suprir esse consumidor. Então, dentro desse entendimento, o que a gente pensou? Pensamos primeiro, então, em termos de tarifa. Né? As tarifas elas seguem o conceito de custo marginal. O que é isso? É a responsabilidade que o consumidor tem nos custos de desenvolvimento de capacidade dos elementos que compõem o sistema elétrico, a montante do seu ponto de conexão. Então, a gente pensou na forma de ressarcimento baseado nesse mesmo princípio. Como é que é essa metodologia? A gente identifica dentro da tarifa do consumidor qual é o quinhão de remuneração líquida que ele já está pagando na tarifa dele. Tá? Basicamente, a forma do ressarcimento é o cálculo inverso de construção de tarifa. A gente parte da tarifa, pega essa componente de fio B, que é uma das componentes da tarifa de uso do sistema do consumidor. A gente abre essa componente nas 3 parcelas que a compõem e a gente pega a remuneração de investimento que está ali alocada nessa fio B, aplica o OC sobre ela e, claro, proporcionalmente ao montante de uso do sistema do consumidor, a gente tem a base de remuneração líquida que já está alocada ali para aquele consumidor, que ele já está pagando na tarifa. A resolução, como é que foi montada a resolução que está aqui em audiência pública? A gente fala do contrato, o contrato tem que ser assinado entre as partes e é uma ferramenta que tem que ser prévia autorização. Esse contrato tem que ter o valor dos ressarcimentos que a própria distribuidora tem condições de calcular. Tem que ter uma cláusula de compromisso de quitação futura da CVA. A distribuidora deve apresentar ao consumidor o contrato em até 30 dias de quando ele solicita a migração. A distribuidora também apresenta à ANEEL esse contrato em até 10 dias após a assinatura, para que a ANEEL faça a homologação. Não são devidos saldos de SS e RTE. RTE, pois, ela findou praticamente, SS, porque quando o consumidor migra, o saldo de SS não é mais devido. E esse contrato ele tem que ser homologado pela ANEEL para que haja essa autorização para a migração. Bom, quais são os critérios do ressarcimento? Essas são as variáveis que a gente utiliza no cálculo desse ressarcimento. A TUS de fio B, que é uma das componentes da tarifa de uso do consumidor, o montante de uso contratado junto à distribuidora, o OC e o beta. O beta é essa parcelinha dentro da parcela B que representa os investimentos. E uma cláusula importante é que o ressarcimento ele tem que ser registrado em obrigações especiais. Portanto, devido a essa cláusula, a gente entende que não há ressarcimento à distribuidora. Né? Como ele vai ser registrado em obrigações especiais, a proposta dessa metodologia é diminuir impacto aos consumidores remanescentes. Então, aqui é importante a gente colocou a exposição de motivos do decreto. Ele deixa claro, nessa exposição de motivos, que esse ressarcimento serve para diminuir o impacto aos consumidores que ficaram na distribuidora. Ele deixa isso claro. Né? Ou seja, a opção de migração do consumidor, que já está conectado na rede de distribuição, não resulta em aumento tarifário para os demais consumidores. Mas, lembrando aqui que como o OIM ele vai deixar de ser faturado pela distribuidora, ele não vai ser pago. Então, na verdade, a gente ainda vai ter impacto tarifário para os consumidores remanescentes, porque nesse ressarcimento não está entrando o OIM. Né? Se a parcela B é composta de investimentos e de OIM, se o investimento vai diminuir, porque vai entrar uma obrigação especial ali, o OIM permanece o mesmo, o mercado diminui. Então, mesmo com esse ressarcimento, haverá ainda um impacto para os consumidores remanescentes. Tá? Um ponto importante, não se trata de criar barreira à migração desse consumidor. O que a gente está querendo aqui é simplesmente responsabilizar o consumidor por parte dos custos que estão alocados a ele. Parte porque a OIM não entra nesse ressarcimento. E o principal aqui é que essa metodologia ela reduz assimetrias, ela simplifica e padroniza o processo, evitando as discricionariedades que ocorrem quando a ANEEL analisa caso a caso.
Bom, era isso. Apresentação bem rápida, só para resumir o assunto. Obrigada. Obrigado, Flávia. Então, na sequência, passaremos a ouvir as pessoas que se inscreveram aqui para fazer uso da palavra. A primeira pessoa é a Aline Bagesteiro Abrace. Após a Aline será o Leonardo André da Samarco. Boa tarde a todos. Eu vou trazer algumas considerações jurídicas do ponto de vista da Abrace sobre a proposta apresentada na audiência pública 32. Esses são os nossos associados. Primeiro, eu gostaria de colocar aqui, em que pese tenha sido colocado que não se busca obstaculizar a migração dos consumidores, diversas iniciativas, não pela agência, mas de uma forma geral, já foram adotadas nesse sentido, e a gente entende que tem que se tomar muito cuidado ao se propor metodologias ou normas que, na prática, inviabilizem a aplicação do decreto 5597 ou mesmo de outras normas legais. No que diz respeito à audiência pública, a metodologia ela considera os investimentos que foram realizados a partir da TUS de fio B, como foi colocado. Então, ele não quantifica os investimentos específicos, mas só os custos médios associados ao sistema de cada nível de tensão. A própria nota técnica ressalta também que não se trata de levantar só os investimentos diretamente ligados à conexão, mas pela responsabilidade do consumidor no rateio dos investimentos feitos pela distribuidora para prestar serviço adequado para toda a coletividade de consumidores. Mas, por outro lado, o decreto 5597 ele é bastante claro quando ele determina o ressarcimento ao agente de distribuição dos investimentos específicos que foram feitos na rede de distribuição para lhe atender. Então, assim, na nossa visão, a proposta da ANEEL ela é incompatível com uma norma superior que é o decreto. Ela não retrata os investimentos específicos à medida que ela simplesmente utiliza uma tarifa, que, na verdade, nesse caso, retrataria o custo médio, e considera que o rateio dos investimentos feitos deve ser considerado também os investimentos para toda a coletividade de consumidores. Então, na nossa visão, há uma ofensa clara ao princípio da legalidade, também à medida que a proposta do regulamento ela extrapola os limites previstos na própria norma que está sendo regulamentada, se tratando, na verdade, de uma inovação jurídica. E outro ponto que a gente acha que merece ser considerado é a questão da segurança jurídica, porque existem projetos em andamento que foram elaborados considerando a forma de ressarcimento hoje que vem sendo aplicada. Então, talvez seja o caso de se pensar, inclusive, numa metodologia de transição. E nós gostaríamos de destacar ainda também que, tanto na nota técnica quanto no parecer da Procuradoria Federal, mencionam que a previsão de ressarcimento ela é extremamente justa e que caberia à ANEEL, no exercício da sua discricionariedade técnica, dispor sobre o que seriam esses investimentos específicos feitos na rede. Por outro lado, a gente se questiona até onde é competência da ANEEL emitir um juízo de valor sobre o que seria extremamente justo, quando a lei de criação da agência fala que a finalidade dela é regular e fiscalizar a produção, transmissão e distribuição, comercialização de energia em conformidade com as políticas e diretrizes de governo federal, que foram claramente determinadas pelo decreto 5597. Então, a gente entende que essa discricionariedade ela não pode ser apontada como uma justificativa à medida que a proposta ela contraria o comando previsto no decreto. Também a gente buscou o que seria um conceito de um investimento específico, e a gente observa que a definição de específico ela também é bastante clara. Ela determina que é aquilo que é destinado ou pertencente exclusivamente a um caso especial, uma situação. Então, diverge também da metodologia que foi proposta. No nosso entendimento, para que houvesse um ressarcimento dentro dos critérios previstos no decreto 5597, alguns requisitos deveriam estar presentes.
dentre eles que tenha sido efetivamente realizado investimento pela distribuidora, que esse investimento seja passível de especificação e vinculação ao consumidor no caso concreto, e que seja observado aí um viés de ressarcimento para essa indenização. A nossa opinião é que o ressarcimento ele deve ser apurado caso a caso e dentro desse conceito de especificidade. E eu gostaria de fazer algumas observações também sobre a proposta, que a gente observa que ela não trata das situações onde os investimentos foram realizados pelos próprios consumidores, sem um ônus para a concessionária. Então, como é que ficaria o tratamento desses casos? Eu vou fazer um ressarcimento de um investimento que eu mesma fiz? E também há uma outra situação onde a proposta ela não observa o período em que o consumidor está conectado à rede de distribuição. Se ele está conectado a 1 ano ou a 50 anos, o tratamento também é o mesmo. Por fim, assim, eu gostaria de deixar claro que a gente entende as dificuldades que a agência enfrenta ao regulamentar o decreto, mas que, na nossa visão, essas dificuldades elas não podem ser colocadas como justificativa para a adoção de uma medida que contraria o decreto. E também que abrace, adicionalmente a esse ponto de vista jurídico, ela está trabalhando numa proposta alternativa e vai apresentar as contribuições juntos no dia 25. Obrigado, Aline. Próximo, então, o senhor Leonardo André da Samarco, depois o senhor Vitor Hugo da Vale. Boa tarde, eu represento a Samarco Mineração S.A., sediada em Belo Horizonte, com instalações em Minas Gerais e Espírito Santo. O objetivo aqui é fazer um contraposto de um agente da iniciativa privada para tratar da regulamentação do artigo 6º do Decreto 5597. Aqui eu só vou começar contrapondo o que está descrito no artigo, que é basicamente o ressarcimento dos investimentos específicos feitos na rede, com o que está descrito na nota técnica da ANEEL, que é o que estamos efetivamente discutindo aqui hoje, que trata dos investimentos feitos pela distribuidora para prestar o serviço adequado a todo o conjunto de consumidores. Esse contraponto é interessante ser feito na medida em que a administração, quando eu falo administração, leia-se ANEEL, ela é regida por alguns princípios, e vocês sabem disso melhor do que eu, e um deles é o princípio da legalidade, né? E a agência tem discricionariedade para realizar os seus atos, para exercer sua atividade, para atingir seus fins, porém limitada ao que está descrito na legislação hierarquicamente superior. Então, nesse sentido, os regulamentos não podem extrapolar aquilo que é fixado na norma a ser regulamentada. Senão, a gente estaria entregando limites, não seria republicano entregar à ANEEL uma ilimitação da sua atividade. Além disso, a gente tem possibilidade de inovação na ordem jurídica, mesmo nos casos de conceitos indeterminados. Nesse sentido, então, aqui é quase com a lógica, né? Investimento específico feito na rede de distribuição não pode significar investimento feito pela distribuidora para prestar o serviço a todo o conjunto de consumidores. Isso é uma questão até de querer usar, talvez, um silogismo para traduzir um objetivo da norma. Além disso, a gente tem que observar, a despeito de algumas pessoas não gostarem de usar a exposição de motivos, né? Mas a gente tem que buscar o que dá origem, qual o sentido da legislação. E no caso do decreto 5597, na exposição de motivos, especificamente nos itens 6 e 7, a gente tem claro qual é a finalidade do decreto. Inicialmente o decreto ele traz qual que é a finalidade no âmago dele, qual que é viabilizar novos investimentos. Eu nem vou entrar aqui no detalhe do segmento de mineração, que é o nosso caso, mas a finalidade específica do decreto 5597 é viabilizar grandes investimentos na distribuição, né? E além disso, não é só viabilizar, você tem que buscar viabilizar e efetivar esses investimentos. Nesse sentido, na nossa opinião, a proposta da ANEEL ela inviabiliza novos investimentos. A título apenas de exemplo, a gente tem um caso em Ubu, que é a nossa unidade produtiva no Espírito Santo, onde numa simulação que a gente fez utilizando a nova metodologia, contrapondo essa metodologia, ou que vocês falam que não existe metodologia, mas o caso anterior, existe um acréscimo de 4.500%, né? Não é 45% nem 450%, é 4.500%. Nesse sentido, não é razoável a administração impor um ônus desse ao empreendedor, né? Nesse sentido também,
além de violar a regra da proporcionalidade, que alguns chamam de princípio de proporcionalidade, também é a violação ao princípio da finalidade do decreto, porque não viabiliza novos investimentos, além de afetar o desenvolvimento das regiões onde, no nosso caso, a gente atua. E aí, só como informação, em alguns casos o valor do ressarcimento pela nova metodologia vai ser maior que o valor do investimento no próprio ativo, o que é um contrassenso. Os impactos dessa alteração metodológica, na nossa opinião, vão incidir onde? No planejamento de grandes investimentos de médio e longo prazo, ou seja, na decisão de investimentos de médio e longo prazo. Também vão impactar na legítima expectativa criada pelas partes relativamente aos valores. Quando eu falo pelas partes, é pelos consumidores e pelas distribuidoras. Também impacta no sentido de criar um clima, um regime de insegurança, no sentido de que o que você calcula é infinitamente superior ao que você tinha num período anterior. Eu falei em cima que a gente afeta o planejamento de grandes investimentos, mas também afeta os investimentos em andamento e investimentos que por algum motivo estão num momento em que não se pode parar mais. Existe um momento em que não dá para retornar, regredir ou interromper investimentos. A gente acha que deve ser considerada uma regra de transição, independente da metodologia que seja adotada. É importante que, quando você tem uma mudança metodológica, e isso é até interessante, a gente não é contra ressarcimento, não é contra a mudança metodológica, nada disso, mas que ela seja razoável e que obedeça uma regra de transição para os consumidores. E, por último, na nossa opinião, a proposta da ANEEL merece ser revista porque a utilização do critério ela excede o limite estabelecido no decreto 5597. O decreto propõe viabilizar investimentos, mas a proposta inviabiliza isso. A gente tem que buscar preservar a proteção da confiança e a boa-fé das pessoas jurídicas envolvidas nesse processo e também ressaltar de novo a importância dessa regra de transição. Obrigado, Leonardo. Próximo, Vitor Hugo, da Vale. Depois o Marcelo Nascimento, que é da Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia. Boa tarde, senhor diretor, relator, superintendente, técnicos da ANEEL, colegas de setor. Venho aqui em nome da Vale apresentar o ponto de vista da empresa sobre a proposta que a ANEEL está apresentando. Consideramos que foi um passo muito importante a iniciativa da ANEEL em regulamentar o tema. A apresentação de um método, um procedimento e uma orientação para o cálculo é importante. É um ganho comparado ao que existe hoje. No entanto, estamos preocupados com vários pontos da metodologia e vamos apresentar um caso prático. Bom, há casos não contemplados pelo método ora proposto. Além disso, a proposta não está equalizada com a regulamentação vigente, a Resolução 250, que foi incorporada agora pela Resolução 414. Não está sendo considerada uma fase de transição para casos já em andamento. E como a gente vai demonstrar, os impactos econômicos podem viabilizar projetos industriais já aprovados em implantação. Vamos comentar um caso concreto de migração, onde o investimento na rede foi feito 100% pelo consumidor. É um consumidor que se conectou há 10 anos atrás, 100 mega, numa distribuidora. Devido ao seu aumento de carga, ele obteve a portaria do Ministério, parecer de acesso. Ele investiu R$1 milhão em subestação e rede elétrica. Não foi necessária a realização de investimentos adicionais pela distribuidora. Temos informação que não foi necessário o investimento a montante. Os ativos investidos por esse consumidor eles foram transferidos, doados para a distribuidora. Todos os investimentos necessários à migração, inclusive o ressarcimento AD, já foram considerados na viabilidade econômica do projeto industrial do consumidor. Então, os impactos econômicos decorrentes do método de ressarcimento que está sendo proposto, ele viabiliza economicamente o projeto industrial. Então, o que a gente queria colocar aqui, que nesse caso concreto, não tem impacto aos consumidores remanescentes, nem não tem investimentos a serem ressarcidos. Vamos ilustrar agora, em vermelho, a proposta da ANEEL, que contradiz o que está sendo vigente.
Na regra proposta pela agência, é considerado o MUS de ponta e fora ponta. Consequentemente, a TUS de fio B e fora ponta. Ponta e fora ponta. E é aplicado uma perpetuidade. Quando se divide a equação pelo WOC, você pressupõe a receita que aquele consumidor está deixando ao longo de todo o horizonte. Quando a gente compara com a regra vigente, que é a RD, que é Encargo de Responsabilidade da Distribuidora, que trata da responsabilidade da distribuidora no custo que ela tem que complementar na obra de atendimento ao consumidor, ou seja, se a obra for superior ao RD, o consumidor arca com a diferença. Nessa regra vigente na distribuição, é considerado só o MUS de fora ponta. Consequentemente, a TUS de fio B fora ponta. Não é aplicado uma perpetuidade, como é aplicado na proposta da ANEEL. É aplicado um fator de recuperação de capital que considera a vida útil remanescente daquele investimento, daquele ativo. Então, por exemplo, se a taxa média de depreciação da distribuidora é 5%, o horizonte que está sendo considerado são 20 anos. Então, a gente pesquisou na audiência pública 42 de 2005, a ANEEL explicou que o posicionamento dela, devido a essa escolha, é que os investimentos da distribuidora eles têm que ser cautelosos. Que o consumo, a perspectiva de consumo daquele consumidor entrante seria o fora ponta e não considerado o montante hora ponta. A gente vai demonstrar adiante o efeito tanto do vermelho como azul e vamos sugerir que nessa proposta da ANEEL seja considerado o tempo de conexão. Então, não considerar a perpetuidade, sim, se aquele ativo tem 10 anos, considerar só o tempo remanescente. A gente colocou em amarelo como uma proposta equivalente. E vamos mostrar também que a proposta da ANEEL, em nenhum momento, ela considera quando o investidor participou em 100% do investimento na rede. Vamos ilustrar que esse caso tem que ser tratado à parte. Tem que prever casos de exceção. Então, o vermelho da ANEEL, proposto, daria para aquele consumidor citado anteriormente de migração de 100 mega, ele pagaria 44 milhões de ressarcimento, sendo uma incoerência, porque ele participou com 1 milhão, ele entrou com investimento de 1 milhão em subestação, a distribuidora na época não tinha capacidade de atender no momento, a empresa apresentou um orçamento menor que o da distribuidora e construiu em menos tempo. Agora, comparado com o encargo de responsabilidade da distribuidora, vamos supor que se esse consumidor nascesse na distribuidora, a distribuidora, pelos mesmos parâmetros de cálculo apresentado, ela seria responsável por 14 milhões. Essa diferença entre 44 e 14 se dá justamente aquilo que a gente já colocou antes, que é a perpetuidade e o fato de que considerou montante de ponta e fora ponta. Quando a gente considera o amarelo, que não consideramos mais a perpetuidade, esse valor cai para 2 milhões e 200. Então, o que a gente quer resumir é o seguinte: um consumidor que investiu 1 milhão na rede, doou o ativo, pela regra proposta, teria que pagar 44 milhões. Como é que vamos explicar isso para um acionista do empreendimento, esse risco regulatório? Então, esses foram pontos que gostaríamos de chamar a atenção dos senhores e muito obrigado pela atenção. Obrigado pelas suas contribuições. Próximo, então, o senhor Marcelo Nascimento, que é da Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia. Após será o senhor Nélio Rodrigues, que é da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo. Bom, primeiro, boa tarde a todos da plateia. Cumprimento também a mesa, os integrantes. Enaltecendo também a oportunidade que a ANEEL abre para os agentes poderem se manifestarem através da audiência pública, presencial. Acho que sempre isso otimiza o processo regulatório e tende sempre a aprimorar o processo. Esses são os nossos associados hoje, todos energointensivos, com geração visada ao alto consumo, mas nem sempre a demanda sempre é, em quase todos os casos, maior que a geração. Então, todos atuam como consumidores livres, consumidores especiais e consumidores cativos.
Então, essa é a preocupação nossa, sei lá, do consumo com a P32. Bom, como a Flávia já adiantou, né, eu trouxe só um slide assim, para a gente só dar um resumo rápido. O método de cálculo proposto pela ANEEL, da componente, pega a TUJ fio B como base, né, colocando os custos operacionais, remuneração bruta de capital, a cota de reintegração e outras receitas. E pela essa metodologia, ela pega o montante total que o consumidor teria que aportar, com uma proporcionalidade dessa remuneração de capital frente ao total da parcela B da distribuidora. Então, com esse coeficiente multiplicador, teremos no final, então, o ressarcimento, né? Tendo uma premissa de análise dessa metodologia, a atividade de distribuição é um monopólio natural e, como tal, opera regulatoriamente em um ponto de equilíbrio. Então, a demanda de mercado se iguala aos custos médios de fornecimento. Tendo isso como premissa, podemos concluir, frente à metodologia, que a tarifa de uso TUJ de fio B, mesmo que definida a partir da estrutura marginal de custos, representa o custo médio de uso do sistema de distribuição, e não os custos específicos. Com um link jurídico frente a essa conclusão, o artigo 6º do Decreto 5597, como todos nós já tivemos acesso, em seu inciso 1º, do parágrafo 1º do artigo 6º, traz o ressarcimento ao agente de distribuição dos investimentos específicos feitos na rede de distribuição para atendimento ao consumidor. Então, acredito que esteja bem, na nossa interpretação, está bem direta a palavra específicos, né? A gente até trouxe o significado também como abraço, destinado ou pertencente exclusivamente a um indivíduo ou a um caso, uma situação. Então, a nosso entender, isso acho que está bem definido no decreto, né? Como conclusão, então, frente a essa premissa, pelo entendimento da BIAP, a metodologia não está em harmonia com o determinado pelo decreto, os custos médios elevam fortemente o ressarcimento em comparação ao real custo específico, e ao tratar casos reais de migração, percebemos valores em escala muito acima dos exemplificados na nota técnica 26. Visto que os custos são mais altos que os devidos, a competitividade da indústria brasileira novamente ameaçada, né? Frente ao cenário que hoje nós vivemos, frente à China, cada vez mais tendendo, sempre batendo nessa tecla de que a competitividade é um item muito importante, né? A atual metodologia encareceria muito essa parte. E, teoricamente, na cadeia produtiva de todas as indústrias, isso seria repassado até o ponto final do consumidor. Outro ponto que nós questionamos também sobre a estabilidade regulatória são os investimentos já realizados, os cronogramas já feitos, os projetos já demandados. Então, isso estaria seria um ponto bastante importante dos nossos associados. Levantaram isso, assim, que seria uma questão muito importante, né? O aumento excessivo de custos cria barreiras econômicas. A nosso ver, ao definir, diferentemente do que o decreto está colocando, a decisão de investimento ela pode ser decidida em função dessa regulamentação. Aí fica uma pergunta para todos nós. Será que a regulamentação não estaria definindo políticas de investimento? Para a próxima etapa, nós apoiamos as metodologias que aproximem o ressarcimento aos valores relacionados especificamente aos custos específicos, né? Então, trazer esse valor mais para a realidade, eu acho que é o nosso objetivo de contribuição. O detalhamento da proposta será apresentado no prazo final da audiência da AP32, que será dia 25/7. É isso. Obrigado. Obrigado pelas suas contribuições. Marcelo, próximo, então, o senhor Nélio Rodrigues, após o Alexandre Nogueira, que é do Grupo Energisa. Boa tarde a todos, eu cumprimento o diretor Romeu em nome de todos e queria primeiro agradecer essa oportunidade que o Sistema FINDES da Federação das Indústrias do Espírito Santo, através do nosso Conselho Superior de Infraestrutura, a gente quer participar para poder também contribuir com essa nova regulamentação que está sendo discutida. Então, primeiro, uma avaliação, o que nós olhamos dentro do concreto, dentro do decreto 5597. Ele garantiu o acesso à rede básica. Então, esse foi o objetivo dele. Ele fez viabilizar novos investimentos, grandes projetos são desenvolvidos. Eu vou mostrar um exemplo de um grande projeto, o que é que viabiliza.
Ele veio também gerando riqueza e empregos, porque nessa geração de novos investimentos sempre é agregado, e de uma maneira muito forte, esse lado de riqueza para a região, para o Brasil, e dos empregos que são gerados também diretamente. Ó. E ele desenvolve e expande a fronteira econômica do país, porque no nosso caso, lá do Espírito Santo, a gente tem muita exportação. Então, toda a grandeza que a gente fizer, a gente está trazendo essa expansão da fronteira brasileira para o exterior. E isso a gente chama, então, de um ciclo virtuoso de crescimento. Então, esse objetivo do decreto chegou nesse ciclo virtuoso. Agora, vamos ver os impactos que nós analisamos da proposta da ANEEL. Primeiro, ela cria barreira econômica ao acesso à rede básica, quando ela coloca nessa metodologia grandes valores a ser pago pelo consumidor que está saindo, e ele não tem como internalizar isso no seu projeto. Ele vai inviabilizar, então, esses projetos. Então, grandes projetos podem ficar inviabilizados. Então, em alguns casos, o custo de ressarcimento ele é maior do que o próprio investimento. Isso não se explica. Eu tenho uma alternativa nova que eu estou analisando, depois eu tenho que pagar para aquela alternativa antiga que eu saí um valor quase igual, do mesmo tamanho. Então, isso aí fica difícil de explicar. Ele reduz a competitividade da indústria, igual eu falei no caso do Espírito Santo, a gente tem muita exportação, então isso aqui vai cair diretamente no nosso caso de exportação. E o desenvolvimento e a expansão econômica do país, porque é aqui dentro que a gente está fazendo um encarecimento para aquela indústria, para aquele consumidor que vai para a rede básica, carregar um custo tão elevado. Então, o ciclo que era virtuoso, que tinha dentro do projeto, o que nós estamos vendo dentro dessa regulamentação agora? Ele é cancelado. Ou seja, a gente não consegue manter um ciclo virtuoso de investimento e de crescimento. Então, para os impactos na proposta da ANEEL, a gente queria ver uma forma de reformular e alterar, que a ANEEL está tentando reformular e alterar uma política de desenvolvimento econômico. E isso aí, como já foi falado anteriormente, isso está sendo analisado pelo que nós fizemos lá, e nós entendemos que isso não precisa ser feito para a ANEEL. O próprio decreto traz essa análise do benefício econômico e da vantagem econômica. Então, na regulamentação, não precisava entrar esse lado de política de desenvolvimento econômico. A sugestão da FINDES, então, é para manter esse esforço que a ANEEL está dizendo, ó, da gente criar uma metodologia única pela ANEEL, ela faz que isso seja conflitante, porque a política já é definida. Então, para que possa ser uma coisa mais adequada, a gente sugere que seja analisada situações de caso a caso. Por quê? Não dá para comparar um consumidor que está há 5, 6 anos numa rede de distribuição e vai sair, com aquele que já está há 30 anos numa rede de distribuição e vai sair. São casos bem diferentes, situações bem diferentes. Então, a gente precisa de olhar para isso, e isso aqui eu ressalto uma posição. Olhando o número de casos que a gente tem desse caso hoje no Brasil, são 12. Então, não são muitos casos que a gente vai ter que analisar. Então, a gente precisa trabalhar com isso dentro desse conceito de caso a caso, porque é necessária a verificação, como nós vimos nas apresentações anteriores, são casos diferentes, são relações que pesam muito diferenciadamente. Então, o cálculo do ressarcimento, ele deve observar sempre esse critério aqui, ó. Ele não pode inviabilizar os grandes empreendimentos, porque são esses grandes empreendimentos, igual eu vou mostrar um exemplo aqui, ó. Um investimento hoje que está sendo analisado lá no Espírito Santo, ele tem um CAPEX de 5,4 bilhões. Isso aí é a cadeia de produção que está sendo implantada nova. Ele vem gerando empregos diretos durante esse projeto de 1.100 empregos, diretos e indiretos. Ele tem um programa de capacitação que vai treinar durante esse período da obra lá 7.000 pessoas. Ele tem gerado durante a obra 13.000 empregos. Ele tem uma área de influência de 28 municípios, 800.000 habitantes desses municípios, e ele então tem, durante a fase de investimentos, ó, os impostos ambientais, a parte ambiental que a gente contribui e participa dessa região, ele vai gastar 250 milhões. E os impostos federais e estaduais e municipais, durante a obra, 600 milhões. Então, eu trago esses exemplos e essas situações para a gente ver o quanto que é importante uma melhor a visão sobre o ressarcimento, caso a caso, e atendendo realmente ao consumidor também que vai migrar. E nós apoiamos e encaminhamos o encaminhamento feito pela Abraço quanto à avaliação jurídica.
Obrigado. Obrigado, senhor Nélio. Próximo, então, Alexandre Nogueira, do Grupo Energisa. Depois, o senhor Dean William, que é da Petrobras. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui apresentando a contribuição do Grupo Energisa neste tema polêmico, né? Durante 6 anos aí a gente espera aí essa regulamentação, mas gostaríamos de contribuir e dizer até da motivação aqui que já foi falada, vou passar rapidamente, do Decreto 5597 de 2005, que buscou regulamentar o acesso à rede básica dos consumidores que estão acessados atualmente às distribuidoras, né? E também previu que a ANEEL deveria estabelecer critérios na regulamentação desse decreto. Bom, especialmente aí dos casos ocorridos na Energisa Paraíba e na Light, motivaram aí, como consta lá na nota técnica, a ANEEL a estabelecer uma regra. Eu até separei aqui e também irei me ater à contribuição dos investimentos específicos que estão diretamente relacionados à parcela B, concordando com a Flávia, que os itens de parcela A já estão aí, vamos dizer assim, em operação, não tem muito o que contribuir. Bom, primeiramente, estou vendo as contribuições, mas gostaria de pensar como é definido o equilíbrio de uma distribuidora no momento da revisão tarifária, né? Todos nós sabemos que na revisão tarifária é homologada uma receita para a distribuidora e que é dividido pelos seus consumidores, como fosse uma cota de condomínio, né, como nós temos em nossas casas, alguns têm, e atrela a uma responsabilidade desse consumidor naquela receita. Bom, então, com base na distribuição dessa receita, por meio da metodologia de custo marginal, como já enunciado aqui pela SRE, foi dividida essa receita por critérios objetivos e que levam em conta a contribuição daquele consumidor, ou cada um dos consumidores, na rede de distribuição. Ou seja, cada consumidor é responsável por uma parcela dessa rede. Tem uma metodologia estabelecida para isso, que está sendo até aprimorada neste momento. Tá? Ou seja, então já existe um critério que mensura essa participação. Não inexiste esse critério, existe esse critério. E esse critério é utilizado no momento da revisão tarifária. Bom, gostaria também de apresentar aqui a questão legal. Até todos estão apresentando a questão do decreto, mas eu apresento a questão onde o decreto se baseia, né? Baseia na Lei 9074, uma das leis que se baseia, de 7 de julho de 95, onde, no seu artigo 15, parágrafo 5º, é dito: o exercício da opção pelo consumidor não poderá resultar em um aumento tarifário para os consumidores remanescentes da concessionária de serviço público de energia elétrica que haja perdido o mercado. Ou seja, a saída do consumidor não pode onerar os demais consumidores remanescentes na concessionária, está na lei. Né? Ou seja, qualquer proposta que, no nosso entendimento, qualquer proposta que venha a ser homologada tem que ser aderente à não repercussão de um aumento potencial de tarifa aos demais consumidores remanescentes na rede. Portanto, a proposta colocada em audiência pública na nossa visão, ela leva em consideração a tarifa como balizador da definição dos investimentos a serem ressarcidos, tá? Em linha com o processo tarifário de revisão tarifária, que definiu a responsabilidade de cada um dos consumidores na receita, né?
também como proposta na AP, o uso da tarifa que já vinha sendo paga pela unidade consumidora, reflete um critério de ponderação dos investimentos que devem ser pagos no ato da migração. Para quê? Para preservar o definido na Lei 9074 de não oneração dos demais consumidores remanescentes na concessionária. Ou seja, o critério não se limita a levantar apenas os investimentos que estariam relacionados à conexão deste consumidor, mas a responsabilidade desta unidade consumidora no rateio dos investimentos feitos ao longo de anos pela concessionária naquele sistema e para suprir aquela carga. Finalizando, apoiamos a proposta da ANEEL colocada em audiência, tendo em linha a aderência regulatória de não oneração tarifária dos consumidores remanescentes, em função da migração de um determinado consumidor para a rede básica, e a proposta de ressarcimento, além da aderência regulatória e legal, se destaca pela simplicidade, razoabilidade, ao contrário do que se havia empregando até então na análise de caso a caso, que não tinha qualquer aderência tarifária e que onerava, sim, os consumidores remanescentes na concessionária. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, Alexandre. Próximo, então, o Dean William, acho que essa é a pronúncia correta, da Petrobras, após o Anderson Rodrigues, da CEMIG. Obrigado. Isso. Bom, muito boa tarde, senhores. Em nome da Petrobras, eu agradeço aqui a oportunidade. E vou discorrer um pouco aqui sobre a metodologia proposta e discutir um pouquinho o que seriam os investimentos específicos no nosso entendimento. Também discutir uma outra forma muito importante, que é a aplicação, a forma de aplicação da nova metodologia. Outros colegas aqui defenderam transição. Nós vamos mostrar aqui por que é necessário ter essa transição, até porque alguns investimentos já estão acontecendo ou aconteceram já. E, por fim, vou finalizar aí com algumas conclusões. Bom, isso aqui é um resuminho da metodologia proposta, Então, da parcela B total da distribuidora, a metodologia propõe tirar a remuneração do capital e esse percentual aqui nominar como um beta, Esse beta vai ser multiplicado pela receita do fio. Que receita seria essa? Receita contratada lá pelo consumidor, um montante de uso na ponta e montante de uso fora de ponta, no ano, multiplicado pelas tarifas aí de ponta e fora de ponta. Isso aqui seria alocado aqui na receita, dividido aqui pelo OC lá da distribuidora, acrescido da carga tributária. Essa é, em resumo, a proposta da nota técnica e da minuta de resolução. Muito bem. Em função disso, nós identificamos alguns problemas na metodologia. Primeiro que o beta, ele não representa os investimentos específicos. O beta é uma remuneração do capital total da distribuidora, que tem lá diversos níveis de tensão, diversas classes de consumo, diversas transformações, e que está tudo lá no investimento da distribuidora. Então, o beta é um percentual do investimento total da distribuidora, e não um investimento específico. O outro ponto é que a TUS de fio B, que é que multiplica lá pelo montante de uso, para a gente ter a receita do fio, essa TUS aqui é um selo por nível de tensão, não é uma tarifa locacional por ponto, é um selo por nível de tensão. Então, todo mundo está no 138, paga, ou 69 KV, paga a mesma tarifa. Então, não tem relação essa tarifa com um investimento específico também. E, por fim, na divisão lá da receita do fio multiplicado pelo beta, dividido lá pelo OC, isso aqui é uma perpetuidade. Então, o que ele está fazendo? Está pegando lá o custo para o consumidor que está migrando pagar o custo todo daquela infraestrutura, da infraestrutura média da distribuidora, ele vai pagar o custo todo, como se nunca mais fosse usado. Para toda a eternidade, o cara pagou aquilo ali e pronto. Então, isso descarta, desconsidera a variação dos ativos da distribuidora e a dinâmica do mercado, a entrada e saída de consumidor, desconsidera. E no final das contas, acaba alocando um ônus sobreavaliado no consumidor que está saindo, que no nosso entender é uma multa de saída e uma barreira ao livre acesso. Ninguém sai. Nós vamos mostrar aí o nosso exemplo, lá um caso prático, que aumentou 120 vezes o valor do que estava acertado no contrato com a distribuidora, o contrato inclusive assinado já com o valor da metodologia proposta.
Muito bem. Discutindo um pouquinho mais a questão dos investimentos específicos, né, tem um exemplo simples aqui, né, um exemplo simples. Consumidores de iguais contratos de montante de uso, com redes diferentes, isso aqui pode estar pendurado num radial lá extenso, e com datas diferentes de conexão. A metodologia não considera nem as datas, nem os investimentos específicos. Não dá para falar que essa metodologia considera investimento específico e não considera. Coloca no mesmo pacote, desde que o montante de uso seja igual, vai tratar da mesma forma. Os custos aqui serão o mesmo, independente da localização na rede e do período, do tempo que esse consumidor está lá conectado na rede. Então, o que acontece? A metodologia proposta trata igualmente os desiguais, igualmente os diferentes, podendo aí causar distorções e, eventualmente, ter alguma injustiça. Né? Nossa proposta, nós vamos colocar na contribuição escrita, né, que esse investimento seja aquele relacionado ao parecer de acesso, ou, se o agente for um agente antigo, uma carga antiga, numa avaliação do ativo exclusivo depreciado desde a data de conexão. Muito bem. Independente do que aconteça nessa audiência pública, independente da metodologia, é importante que o regulador aqui separe, né, os casos, os processos que já estão em andamento. Né? Por quê? Qual é o começo da história da migração? Por que um agente decide migrar para a rede básica? O caso da Petrobras, por exemplo, aumentou. Por exemplo, uma carga que está aumentando o processo de refino, aumentando o processamento de óleo, aumentando o processamento de gás, produção de mais derivados. Né? Por isso, há uma necessidade de aumento de carga. Aumento de carga, aí se faz um estudo, né? E verifica o ponto da rede adequado para a conexão dessa nova carga. E aí, o custo do ressarcimento do distribuidor entra aqui, ó, na fase de estudo. Em função dessa fase de estudo, tem que fazer estudo de mínimo custo global, passa para o Ministério emite uma portaria, depois da portaria você precisa ir ao ONS, ter o parecer de acesso do ONS, depois realizar os contratos com a distribuidora, se comprometer com a distribuidora, ressarcir os investimentos para só depois entrar aqui com um pedido na ANEEL. Então, isso é um processo que leva de um ano e meio, 2 anos. A gente tem os casos práticos, né? Que, no caso da Petrobras, esse tempo específico que foi consumido. Então, os processos que estão andando, tem contrato firmado com a distribuidora, e, de repente, dependendo do que acontecer com essa metodologia, bom, o custo não é mais esse aqui que você combinou com a distribuidora na época de estudo, de projeto, agora o custo aumentou pela metodologia, que no nosso caso, a simulação lá pode chegar a 120 vezes mais. E aí? Como é que fica? Como é que a gente vai submeter isso aqui para a diretoria de novo, para o board da empresa, para aprovação? Como é que faz? Com o investimento feito. No nosso caso, esse valor aqui é mais que 1,5 vez o investimento todo de transformação, linha, conexão e BEI lá para conectar na rede básica. Então, o que nós estamos pleiteando aqui é que, independente do que aconteça, somente aos novos processos seja aplicada essa metodologia. Os processos que já estão andando aqui, que tem portaria do Ministério emitida, tem parecer de acesso, tem contrato com a distribuidora, que eles continuem da mesma forma como vem ocorrendo. Então, isso aqui é uma percepção de risco imensa aqui para o investidor e desnecessária. Né? Bom, para terminar, essa metodologia não consegue capturar investimento específico, porque ela pega lá a tarifa de uso, que é um selo por nível de tensão, ela pega um beta, que o beta é um valor total para a distribuidora toda, um percentual do investimento da remuneração total da distribuidora. Então, por isso, ela viola o decreto, que o decreto diz lá expressamente investimentos específicos. Né? E essa nova metodologia institui uma penalidade de saída, uma multa de saída, e com isso está inibindo o livre acesso. Então, nossa proposta é que se use, né, os investimentos descritos no parecer de acesso do distribuidor, ao caso o parecer não seja disponível, um laudo de avaliação dos ativos exclusivos. E uma vez estabelecida essa nova forma de ressarcimento, que ela não retroaja a processos já em andamento, que esses processos em andamento continuem da mesma forma como já vem sido conduzidos. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Em nome da Petrobras, eu agradeço a atenção. Muito obrigado, senhores. Obrigado. Próximo, então, Anderson Rodrigues, da CEMIG. Após o senhor Lúcio Reis, da Associação Nacional dos Consumidores de Energia, ANACE. Boa tarde aos membros da mesa, os demais participantes dessa audiência pública. Inicialmente, a CEMIG parabeniza a ANEEL pela iniciativa de propor a padronização no cálculo de indenização para clientes que desejam migrar para a rede básica. E isso resulta
em uniformidade e previsibilidade, como torna bem transparente todo o processo. Além disso, no entendimento da CEMIG, a partir da análise e avaliação da nota técnica colocada para discussão no âmbito da audiência pública, nós entendemos que ainda há alguns aperfeiçoamentos que devem ser considerados quando da emissão da norma regulamentadora para esse processo. Então, considerando isso, eu vou falar alguns itens que dizem respeito ao ressarcimento do investimento, ressarcimento dos custos de PMSO que a ANEEL entende que não é devido, e ressarcimento de outros itens financeiros que compõem a receita das distribuidoras. Em relação ao ressarcimento do investimento, a ANEEL ela pretende utilizar como referência o maior consumo no período verificado nos últimos 12 meses de faturamento da unidade consumidora. Então, a nossa proposta é não ser excludente somente essa alternativa, mas considerar também os 12 meses que foram considerados quando foram formados o mercado que compôs o ano teste, consequentemente a formação das tarifas. Um outro ponto que aconteceu na região atendida pela CEMIG, foi no norte de Minas, diz respeito a um cliente que solicitou um aumento na demanda, e isso implicou em investimentos adicionais. A distribuidora fez isso, e para nossa surpresa, depois de tudo isso, saiu uma portaria do Ministério de Minas e Energia e autorizou a migração dele para a rede básica. Hoje nós temos um sistema subdimensionado, ele vai ser ocupado ao longo dos anos, só que nós fizemos todo esse investimento e nós entendemos que quando ocorre esse tipo de situação, a demanda que ele fez, a previsão, indicou, sinalizou esse investimento, que ele seja considerado também para o cálculo. Um ponto que eu quero chamar a atenção, a proposta colocada pela agência dentro do processo da audiência pública 040 é considerar os 12 meses anteriores para considerar o mercado de referência também para a utilização de tarifas. Caso ocorra migração de algum cliente nesse período, deverá haver o tratamento específico dos montantes de uso desse cliente também, e ele não deverá compor as tarifas para o próximo ciclo tarifário. Um comentário a respeito desses ativos que serão ressarcidos pelos clientes. Tudo bem que nada mais lógico que se o valor foi pago, ele tem que ser considerado como obrigação especial e não ser pago pelo restante dos clientes da área de concessão. Porém, a nossa preocupação diz respeito a uma subavaliação desses ativos quando é formada a base de remuneração regulatória. Existe sempre o processo, a questão do índice de aproveitamento. Isso é conduzido por uma outra superintendência na ANEEL e nós gostaríamos que isso ficasse patente na norma que vai regulamentar esse processo e não fosse discutido somente quando do processo de revisão tarifária, caso isso ocorra. A ANEEL utiliza um parecer da Procuradoria, da sua Procuradoria, Procuradoria da ANEEL, dizendo que não cabe o ressarcimento do PMSO. Para esse ponto específico, a CEMIG vai encaminhar contribuições, entendendo que é devido, sim, dependendo do porte do cliente, e uma vez que você não consegue recuperar isso, justamente pela saída, até a próxima revisão tarifária, a distribuidora vai ter que arcar com esses custos. Nós entendemos que a parcela comercial, ela pode sim ser reduzida com a saída de um consumidor. Porém, custos fixos, que dizem respeito à administração central, áreas de gestão e principalmente manutenção e operação e manutenção, não termina com a saída do cliente. Exemplificado melhor essa questão dos custos de operação e manutenção, o investimento, tudo bem que ele já foi pago, mas só que ele tem que ser mantido. Esse exemplo que foi colocado aqui, caso um cliente responda por 50% de fluxo de uma subestação, o serviço de OIM, fiscalização, manutenção, qualquer outro serviço atrelado a isso, eles não serão reduzidos à metade. Se nós fizermos assim, isso pode ocasionar um risco para todo o sistema. E a responsabilidade, no caso, é da distribuidora. Em relação à questão do PMSO, como
conforme eu disse, né, nós vamos mandar a contribuição e fazemos uma proposta também de como seria esse ressarcimento. Seria também com base na receita definida no processo de revisão tarifária, seria calculado um alfa, não seria o beta, indicando qual seria o percentual da receita que compõe a parcela B que refere-se à estrutura central e OIM, e isso seria calculado até o período da próxima revisão tarifária. Dessa forma, não haveria realmente a questão de não receber toda a receita que foi definida dentro do processo de revisão tarifária. Em relação ao ressarcimento dos itens financeiros, a ANEEL colocou muito bem que isso o cliente deverá tratar, né, ressarcir a questão do CVA, porém tem outros itens financeiros que não constam do mecanismo de CVA. Aqui, como exemplo, né, a gente coloca a questão dos subsídios, tem a previsão, reversões, sobrecontratação, programa Luz para Todos, garantias financeiras, exposição de contratação nos ambientes regulados, parcelas de ajuste das demais instalações de transmissão e outros que venham a surgir. O que a gente percebe é que esses itens financeiros têm cada vez tomado um peso maior nos processos de reajuste. Então, como esse custo hoje ele é rateado para todos os consumidores, que inclui todos o mercado, né, de alta tensão, e essa migração distribuidora não fará essa arrecadação. Por se tratar de parcela A, isso também deve ser neutro, então a nossa sugestão é que isso seja equacionado e tratado também nessa norma que sairá. Era isso que eu queria falar, e a CEMIG vai continuar estudando o assunto, até mesmo a partir das contribuições que já foram apresentadas aqui nesse ambiente, e encaminhará até o prazo final dessa audiência pública. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Próximo, então, o senhor Lúcio Reis, da ANASSE. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento a ANEEL e a mesa por mais essa oportunidade, e agradeço a oportunidade da ANASSE estar podendo falar em nome dos consumidores livres e cativos. Esse é um tema que, na realidade, nós estamos buscando o equilíbrio dessas ações em termos do que é justo estar o consumidor que vai migrar para a rede básica está pagando, frente ao que possa estar sobrando para o consumidor livre. Como é que me muda aqui? Desculpa, como é que... Tô clicando. Ah, com o mouse. Desculpa. Bom, a associação ela hoje consta com 30 associados e do setor industrial, comercial e, como já falei, consumidores livres e cativos, né? A representatividade hoje é de mais ou menos 1,6 gigawatt médio e 150 mil empregos. Esses são os nossos associados. Bom, eu queria voltar aqui um pouquinho ao que foi dito em termos, até que a Flávia colocou. A metodologia não é para coibir a migração à rede básica, né? E por isso que eu chamo a atenção ao princípio que deva estar nessa regulação. A regulação com o objetivo de resguardar o ressarcimento da distribuição não pode coibir a migração da rede básica, que, por sua vez, pode ser menos onerosa e mais eficiente para o consumidor. O que se quer dizer com isso é que, numa dificuldade de, às vezes, poder ir à rede básica, você pode até, talvez, estar trazendo muito mais prejuízo a todos os consumidores nessa situação. E o que nós estamos constatando é que, na realidade, concordamos com a posição jurídica da Abrace, que, na realidade, os custos... O decreto fala nos custos específicos, e na busca dessa justiça do que é
necessário, está sendo ressarcido para não onerar os outros consumidores, de repente, nós estamos extrapolando em algumas coisas. O que a gente vê a concessionária que acabou de vir, a CEMIG, dizendo que além dos 12 meses que foram do cálculo, precisa 12 para trás, 12 para frente. Nós já entendemos que esse cálculo que está proposto nessa metodologia, na realidade, ele teria que ser com a mesma proporcionalidade que é dado à CVA, no caso do fio também, né? Porque não teria sentido o consumidor estar saindo há 1 mês ou 2 meses antes da mudança ou de reajuste tarifário e está pagando por mais 12 meses aquele fio, se isso for aprovado. O que nós estamos entendendo na nossa metodologia, que está existindo sim alguns indícios de sobreposição de pagamentos por parte do consumidor. No sentido de que esse sobreposicionamento, a gente entende o seguinte: quando você vai calcular a CVA, que é com base no passado, está sendo calculado todos os tributos e colocando, então é justo que seja pago até a próxima reajuste. Porém, o consumidor que está indo para a rede básica, ele naquele mês que ele está indo, ele está entrando numa conta lá da rede básica que está sendo calculado com base no passado também os mesmos tributos. Então a gente está entendendo que está pagando, independente do caminho que for tomar em termos de metodologia, estamos pagando 2 vezes esses encargos por conta de que é calculado no passado e ele está lá na CVA e também é calculado no passado lá na rede básica e você vai estar pagando na rede básica. Ou seja, você vai estar pagando 2 vezes. Nos meses que estaria pagando na distribuição. E, por último, a gente também entende que, da mesma forma que foi mencionado e avaliado o encargo de serviço de sistema, que não tinha necessidade de ser, uma vez que ele está na CCE, uma vez que ele vai sair do mercado da distribuidora, eu acredito que, não sei se foi falha nossa na avaliação, mas que o encargo de energia de reserva deve estar nesse mesmo tratamento. Porque o encargo de energia de reserva, a distribuidora está pagando lá na CCE, o consumidor também livre está pagando, e ele tem a mesma formatação do encargo de serviço de sistema. Muito obrigado. Obrigado, senhor Lúcio Reis. Era o último que eu tinha aqui escrito, não sei se tem mais alguém que queira fazer uso. Doutor Gabino também quer, então. Gabino da Brad também gostaria de fazer. Obrigado, Romeu. Só aproveitar que já temos tempo. É só para reforçar aqui, ou seja, primeiro é reconhecer que não é uma tarefa fácil essa que a ANEEL está tentando desempenhar, de fazer essa regulamentação, né? Realmente você buscar esse equilíbrio entre os interesses do grande consumidor que pretende migrar pelos motivos que já foram expostos aqui, né, com toda razão, mas também dos pequenos consumidores que continuam sendo atendidos pela distribuidora, né? Embora eu não tenha a procuração dos pequenos consumidores, eu queria destacar aqui realmente que a preocupação que a ANEEL está tendo no sentido de garantir que esse pequeno consumidor não seja prejudicado, né, pegando lá o espírito da lei maior lá, no sentido de que dessas migrações, dessas mudanças de mercado aí não tragam um ônus para esse pequeno consumidor, né? Um outro ponto que não foi comentado aqui, mas que a gente observa também nos casos que já aconteceram, é que para algumas empresas, principalmente quando o porte do consumidor é grande perante o mercado da empresa, esse impacto é muito grande para aqueles consumidores que restam, né? Então, para muitas situações, a gente sabe, para grandes distribuidoras, essas saídas são pequenas, ou seja, o impacto é pequeno, mas para pequenas distribuidoras isso pode ser bastante sensível, né? Então, uma preocupação que a gente entende que a metodologia precisa ser bastante exercitada aí para que a gente possa ver se realmente está atendendo, ou seja o interesse do grande consumidor, que quer ou seja, os valores mais razoáveis, como já foi colocado, mas também daqueles que estão ficando, né? Eu acho que esse é um ponto bastante importante a ser verificado também, né?
E um outro ponto para registrar também, a gente sabe que, ou seja, a par da questão do grande consumidor que quer ter uma qualidade de atendimento melhor, enfim, um melhor atendimento, a gente sabe que a questão do custo também é muito importante, né? E a expectativa que se tem é que com a nova estrutura tarifária que está sendo desenhada aí pela ANEEL, essa motivação também deve reduzir também, né? Já que o que se espera é que as tarifas do grupo A2, por exemplo, seja revista para valores bastante diferentes daquilo que a gente pratica hoje, né? E isso vai ser um ajudar também, porque vai diminuir esse conflito até no próprio cálculo do ressarcimento que vai acontecer no futuro também, né? Então, só queria registrar isso aqui, ou seja, a preocupação que precisamos ter aí para que o consumidor que está ficando realmente não seja onerado com essas migrações. Obrigado. Obrigado, Gabino. Doutor Luciano, também. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui novamente na audiência pública da ANEEL, né? Eu acho que essa questão aí que nós colocamos é uma questão que realmente precisa um grande equilíbrio da ANEEL, e a ANEEL tem se empenhado nesse processo de trazer soluções que sejam mais equilibradas possíveis. O que nós queremos dizer é o seguinte, que o grande consumidor, em nenhum momento, ele quer que o pequeno consumidor seja onerado. Nós entendemos que o processo que foi trazido, a proposta que a ANEEL faz, ela faz exatamente o contrário. Ele onera indevidamente o grande consumidor. Quer dizer, nós estamos trabalhando em algumas alternativas que possivelmente trarão algo mais preciso ou mais próximo do que seria a realidade. Essa questão que nós temos que entender também é que o mercado das distribuidoras não são estáticos. O crescimento do mercado do Brasil é extremamente relevante nos últimos anos, e a perspectiva que nós temos é que nos próximos 10 anos esse mercado crescerá de uma maneira bastante vigorosa. Então, essa questão de dizer que um consumidor saiu e vai deixar um ônus tremendo para os consumidores pequenos e os demais consumidores, nós não comungamos dessa ideia, né? Achamos que essa ideia ela não prevalece na realidade dos fatos. Por outro lado, essa questão da indústria entrando, ela traz até um crescimento adicional do mercado, demais mercado das pessoas que vão trabalhar naquela região, traz um crescimento adicional para esse mercado. Então, esses impactos que existem, eu acho que está sendo muito supervalorizado do lado da distribuidora, e é claro que o discurso do empenho em defender o pequeno, que esse é o grande discurso nosso, ele traz um reforço emocional muito grande. Mas a realidade dos fatos, e eu acredito que a ANEEL vai olhar sobre esse aspecto, isso não corresponderá ao que está acontecendo. Então, eu acho que esses pontos são extremamente relevantes. A questão do desenvolvimento e a questão do que está se trazendo para o país, de dificuldades do crescimento econômico, que se reflete no custo do Brasil, isso tem que ser olhado de uma maneira bastante aguçada por todos os órgãos do país. Então, eu tinha outros pontos que eu poderia levantar para contestar um pouco alguns pontos que foram colocados aqui, mas eu acho que aqui não é um momento de debate nem de ficar polemizando. Mas esses eram os pontos que eu acho que são mais importantes de destacar, e esperamos aí um bom trabalho para a ANEEL, e traremos aqui as nossas contribuições no tempo devido. Muito obrigado. Obrigado, Luciano. Então, gostaria aqui de agradecer a contribuição de todos, e cabe então mencionar que, além dessas manifestações que aqui foram feitas, temos então até o dia 25, que é o prazo final para as contribuições no âmbito dessa audiência pública. Então, aguardaremos aí as complementações até essa data, ocasião em que vamos então recolher todas as contribuições, analisar, de fato, como foi dito, é um desafio realmente encontrar o ponto de equilíbrio. Aliás, como sempre é o papel do regulador, esse é o eterno desafio nosso, que representa o equilíbrio nessas relações, claro, atentando para aquele aspecto que foi bem abordado, que cabe à ANEEL regulamentar uma disciplina que já está posta na lei e no próprio decreto. Mas entendemos que é necessário, de fato, estabelecer uma metodologia para ter essa previsibilidade, e até porque o decreto já data de algum tempo,
nós, desde sempre, enfrentamos alguma dificuldade na regulamentação do decreto como um todo. Na verdade, nós estamos aqui propondo a regulamentação de uma parte do decreto. Não é um assunto fácil, mas, enfim, estaremos aí analisando a partir do dia 25 de julho as contribuições para propor a versão final desse regulamento. Então, não sei se Ivan, Davi e o Júlio querem fazer alguma consideração. Não? Então, agradeço a todos pela presença, pela contribuição. Então, declaro encerrada essa audiência. Uma boa tarde a todos.